Tatiana, na tua opinião, qual é a importância das conexões internacionais no discurso bolsonarista? Que é um discurso que se afasta do nacionalismo tradicional da extrema-direita, bate continência para a bandeira dos Estados Unidos e se derrete de amores pelo Estado de Israel. Eu falo aqui não das conexões práticas com a extrema-direita, mas das conexões comunicacionais. Um presidente, um candidato a presidente que bate continência, a bandeira norte-americana, algo jamais visto na história desse país, que se derrete de amores pelo Estado de Israel. Qual a importância dessas conexões internacionais no discurso do Bolsonaro? São muito importantes, né? Aparecem muito não só no Bolsonaro, mas do bolsonarismo como um todo. Eu e mais um colega, o Sebastião Rondeiros, a gente fez um estudo sobre o Felipe Martins, como que, né, alguns termos como soberania, globalismo, eles aparecem, né, nesse discurso dessa figura, mas no bolsonarismo como um todo. E aí, claro que quando a gente fala, bom, o Bolsonaro está falando de liberdade de expressão, mas isso não é liberdade de expressão. Então, de novo, pegando esse conceito do significante vazio, né? É um significante que eles vão encher de significado a depender de quais são os objetivos ali. E aí, quando tem essa articulação, especialmente com os Estados Unidos, ou com o trumpismo, nem é com os Estados Unidos, é com o trumpismo, essa palavra, globalismo, ela é muito importante, porque o que eles dizem ser esse globalismo, né? Então, o globalismo seria em oposição à globalização. A globalização é a abertura de fronteiras, então, o argumento deles é que todo mundo vai ficar mais ou menos parecido, então os valores nacionais, os valores, né, nativistas, né, de construção da nação, eles vão se perder. Então, na verdade, isso é uma defesa da nação, uma defesa, né, da soberania daquela nação. Então, isso seria o tal do globalismo. Então, quando eles colocam o movimento feminista está se espraiando pelo mundo e está querendo acabar o quê? Com a tradição que é uma tradição cristã do nosso país, que é ter uma família assim assado. Quando eles pegam outras questões mais relacionadas a gênero, LGBTQIA+, a mesma coisa. Então, são disputas, né, são embates internacionais, então nós temos mesmo, né, uma conexão internacional de feministas negras, LGBTQIA+, e aí eles usam esse argumento, olha, estão acabando conosco, né, nós precisamos preservar o nosso país. Então, os termos, eles acabam se modificando, enquanto que na Europa, em alguns países da Europa, isso vai aparecer em relação à imigração. Nos Estados Unidos também a questão da imigração aparece, no Brasil isso não aparece, aparece como que a esquerda querendo mudar o que nós somos, né? Querendo acabar com as nossas tradições. Então, isso é fundamental. Para quem quiser, ter curiosidade, entrar num grupo de WhatsApp bolsonarista ou no Telegram, vai ver isso até não poder mais. E essa questão do globalismo estava já no Olavo de Carvalho, né? Então, esse é uma das questões aí que dá, né, substância, né, ao discurso, né? Além de outras, né? O Olavo de Carvalho foi muito importante para a construção desse tipo de campo discursivo. Não há uma contradição entre esse nativismo, aliás, uma corrente cultural literária da Semana da Arte Moderna, expressada pelo Plínio Salgado, o chefe dos integralistas, né? Não há uma contradição entre esse nativismo e bater continência para a bandeira dos Estados Unidos e se enrolar na bandeira de Israel? O bolsonarismo não é um discurso que se pretende não ser, estou falando não, mas ele é contraditório. Isso é uma característica, né? E essa cacofonia, ela é também importante quando a gente pensa na fragmentação dos públicos nas redes sociais. Então, ele não é, se a gente olhar com o nosso olhar, mas aqui, olha quanta contradição, ele fala uma coisa aqui, mas aqui ele faz outra. Quando a gente
né, se embrenha nesse mundo, a gente começa a entender que existem algumas conexões. Então, na verdade, não é uma defesa à nação nos moldes, né, do nacional-desenvolvimentismo, digamos assim, né, mas de pensar, o Trump, ele representa uma figura, ele é um aliado nessa investida contra essa globalização, né? Então, esse Na globalismo, verdade, a né? nação não é o Brasil, é o mundo judaico-cristão. É o mundo judaico-cristão, que aí ele vai, né, também vai ser tudo muito confuso, mas aí as pessoas dizem, mas ele nem evangélico não é, não importa, né? Ele é como se fosse um pan-cristão, né? Ele consegue fazer conexões ali com várias dessas correntes. E né, a bandeira de Israel, ela também tem, né, uma adesão religiosa, né, nesses setores aí, especialmente do neopentecostalismo, né, de algumas lideranças políticas que utilizam isso, né, então como se Israel fosse este elemento da tradição que a gente precisa resgatar contra o quê? Contra a mudança que a gente viu nos últimos anos, que não é a questão das mulheres, a questão, né, LGBTQIA+, e a transformação das famílias que já eram muito diferentes, mas que vão aparecer na esfera pública, né? Historicamente, inclusive os estudos feministas apontam isso, se pretendeu uma divisão muito grande entre a esfera privada e a esfera pública, dizendo o que é da esfera privada não é do nosso interesse. E, na verdade, o que a gente, o pessoal, né, o de dentro de casa também é político, né? E a gente precisa trazer isso à tona. Isso veio acontecendo nos últimos anos. Quando a gente fala de reação conservadora, reação conservadora em relação a muita transformação e transformação positiva que a gente viu. Hoje a gente tem, né, muito mais acesso a esse tipo de conteúdo. Esses grupos não hegemônicos, embora tenham sofrido muito, né, no período bolsonarista, eles são fortes, né? A gente tem transformações muito interessantes nos últimos anos no Brasil. Por exemplo, né, as candidaturas coletivas que a gente está estudando agora no NEAMP trazem uma transformação muito interessante nessa relação de representação, porque elas são majoritariamente candidaturas de mulheres, mulheres pretas, mulheres periféricas. Então, quando que a gente viu isso, Breno, na história do Brasil, assim, recente, né? Essa transformação ela está acontecendo. Mas, né, é meio Gramsci isso, né? Enquanto o novo não aparece, o velho ele vem com muita força, né? Então, é um pouco desse contexto histórico que a gente está vivendo.